Bom dia, meu caro telespectador. Iniciamos mais um Rádio Voz do Brasil. Hoje iremos apresentar o contexto histórico em 1930 a 1945. E para que nós possamos nos aprofundar sobre o tema, a produção da Voz do Brasil colocará músicas que marcaram essa época. Bom dia, Milena. Bom dia, gente. E hoje, para começar falando sobre o modernismo, a gente vai entender o contexto histórico que aconteceu. Ele viveu num período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, ele viveu numa época bem conflituosa, de bastante transformação social. Alguns historiadores contam que o modernismo aconteceu em 1922 a 1945. Mas no Brasil ele chegou um pouco mais tarde. O modernismo ele aconteceu também num período onde ocorreu a crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Esse acontecimento foi muito trágico, porque tinha empresários que eram super ricos e do dia para noite perderam muito dinheiro. Então foi um período bem triste onde ocorreu suicídio por causa disso, por causa que foi uma perda muito grande de dinheiro. O modernismo, uma das características dele era romper padrões, então ele viveu numa época de bastante revolução. Ele era bastante influenciado também pela industrialização e as novas tecnologias que estavam surgindo na época. E agora, para vocês entenderem um pouco sobre o contexto histórico do modernismo no Brasil, vocês vão ouvir agora a Maria. Bom dia, Milena, e um bom dia para você, telespectador que está escutando a nossa rádio. Bem, a Milena explicou o contexto histórico mundial dos anos de 1930 a 1945. Mas eu explicarei o contexto histórico e o que estava acontecendo nessa mesma época em nosso país. Bom, a crise de 1930 com certeza foi marcante para a história do mundo e do nosso país. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria, no Brasil a Revolução de 1930 representou um golpe de Estado, no qual o presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. Assim, dando fim à República Velha, mas dando início à Era Vargas. A Era Vargas ela foi um período da história do Brasil que ocorreu entre os anos de 1930 a 1945, que foi quando Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos e de uma forma contínua. A Era Vargas ela é composta por 3 partes sucessivas, sendo a primeira parte o governo provisório, que se iniciou em 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente logo após a Revolução Armada de 1930, e estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início à segunda fase da Era Vargas, o governo constitucional, que foi o período em que Getúlio Vargas esteve na presidência, que abrangeu os anos de 1934 e 1937. Essa fase do governo de Vargas, apesar do nome, foi marcante pela radicalização da política brasileira a partir da atuação de diversos grupos políticos, bem como pela centralização do poder aplicada aos poucos, o que levou à construção do Estado Novo. O Estado Novo ele foi a terceira e a última fase ditatorial do governo de Getúlio Vargas, tendo início em novembro de 1937, quando o presidente outorgou uma nova Constituição e decretou o fechamento do Congresso. Com o Estado Novo, Vargas implantou um regime autoritário que centralizou o poder no executivo. A censura foi instituída e a propaganda política foi utilizada em larga escala, como ferramenta para ressaltar as obras do governo, consolidar a ideologia do regime de Vargas. Essa fase do Estado Novo
foi marcado pelo autoritarismo, centralização do poder e principalmente pela censura. E para uma melhor explicação sobre essa censura artística que ocorreu naquela época, principalmente na literatura, eu passarei para o meu colega Nicolas. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Voz Brasil. Meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar um pouco sobre a forma literária que ocorreu no ano de 1930 até 1945. Com o objetivo de aperfeiçoar e ampliar as atividades do Departamento Nacional de Propaganda, Vargas criou, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, extinguindo através do mesmo decreto o DNP. A direção-geral do novo departamento permaneceu nas mãos de Lorival Fontes, o diretor do antigo órgão. Comemorações do Estado Nacional, 1937 a 1942. Na Voz das Classes e na Palavra do Chefe, publicado pelo DIP em 1943, de acordo com o decreto que lhe deu origem, tinha como os principais objetivos centralizar e coordenar a propaganda nacional, interna e externa, e servir como elemento auxiliar de informações do Ministério e entidades públicas e privadas, organizar os serviços de turismo, interno e externo, fazer a censura do teatro, do cinema, das funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa, estimular a produção de filmes educativos nacionais e classificá-los para concessão de prêmios e favores, colaborar com a imprensa estrangeira para evitar a divulgação de informações nocivas ao país, promover, organizar e patrocinar manifestações cívicas e festas populares com intuito patriótico, educativo ou de propaganda turística, assim como exposições demonstrativas das atividades do governo, e organizar e dirigir a propaganda da radiodifusão oficial do governo. Essa foi a censura em 1939. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Ficou conhecida como Geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na semana de 1922. Lembrando, este evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 até 1945, a chamada Geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação das ideias modernistas apresentadas na semana de 1922. Esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase. A Semana da Arte Moderna aconteceu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Foi o marco histórico do modernismo no Brasil, trazendo temas como questões sociais, a crise política no mundo e o antropofagismo em suas obras. Anita Malfatti e Tarsila do Amaral foram uma das maiores representantes desse período do modernismo. O antropofagismo era uma metáfora de comer a arte europeia e criá-la em algo novo, com uma identidade totalmente brasileira. Esse período foi marcado também pela experimentação de novas técnicas, destaque em miscigenação, rejeição ao realismo, rompimento com os padrões vigentes, urbanismo, humor, liberdade de expressão, informalidade e representação de cenas sem nenhuma lógica. Entre os principais artistas do modernismo estão Kandinsky, Pablo Picasso, Salvador Dalí, João Miró, João Graz, Oswaldo Boeldi, Ian de Almeida Prado, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Victor Brecheret. No início, o modernismo não foi muito bem aceito no Brasil. Várias pessoas se sentiram ofendidas com as novas propostas,
e outras nem mesmo consideravam as obras modernistas como arte. Os temas que eram abordados na arte modernista eram polêmicos e causavam um grande impacto na sociedade da época. O modernismo de Tarsila do Amaral foi dividido em 3 fases. Fase pau-brasil, marcada pelo uso de cores fortes e temas nacionais. Fase antropofágica, que tinha como inspiração as vanguardas europeias, o surrealismo e o comunismo. E fase pintura social, focada nos temas cotidianos e sociais no país. As principais obras eram Margarida de Mário de Andrade, Abapuru, A Negra, Morro da Favela, Cuca e Os Operários. Tarsila do Amaral é considerada por muitos a pioneira do movimento modernista no Brasil. Inventou a iconografia do antropofagismo e comeu a arte europeia, um canibalismo artístico que libertaria o Brasil do trauma colonial. Tarsila inspirou tanto as artes plásticas como a literatura, influenciando nas obras de Oswald de Andrade e Mário de Andrade, e revolucionando a arte brasileira como um todo. No Brasil, o modernismo preconizava a independência cultural do país, sendo valorizada a cultura cotidiana brasileira, em específico a linguagem popular. As obras modernistas são de suma importância e extremamente enriquecedoras da literatura brasileira. O modernismo brasileiro é tradicionalmente dividido em 3 fases, sendo que cada uma delas tem propriedades diferentes, mas que completam a ideia do movimento. Mas eu comentarei sobre a segunda geração modernista, ou a segunda fase do modernismo, que ela se estende no período de 1930 a 1945. Chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literários. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa fase, pois essa fase estava em um contexto histórico conturbado, como já foi explicado anteriormente. Preocupada com esses problemas sociais causados, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país. E dentre seus principais artistas dessa fase estão Graciliano Ramos, que ele se destacou na prosa regionalista, Jorge Amado, que ele foi muito importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana, com os seus romances O País do Carnaval, Cacau e Capitães de Areia. Carlos Drummond de Andrade, que foi sem dúvida um dos maiores representantes, sendo o precursor da poesia de 30, com a publicação de Alguma Poesia, em 1930. Cecília Meirelles, com forte influência de psicanálise e da tema social, é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Mário Quintana, chamado de poeta das coisas simples, possui uma vasta obra poética. Murilo Mendes, além de ser um ótimo escritor, atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, Antropofagia. E Jorge Lima, chamado de Príncipe dos Poetas, foi escritor e artista plástico. Vinícius Moraes foi outro grande destaque da poesia de 30. Ele era compositor, um diplomata, dramaturgo e poeta excepcional. Os anos de 1930 a 1945 marcaram a história do mundo e principalmente a nossa história brasileira, artisticamente e politicamente falando. Por seu grande marco, nós da Rádio Voz Brasil separamos esse programa especificamente para explicar sobre o que essa época significou para a nossa evolução. E o programa de hoje foi esse. Espero que tenham gostado e a Rádio Voz Brasil agradece seus ouvintes pela presença. Tenham um ótimo dia. Esse trabalho de criação de um programa de rádio foi realizado pela equipe 3. Com a realização do objetivo que nos foi proposto em nosso trabalho, de por meios virtuais a explicação sobre o contexto histórico, literário e artístico do ano de 1930 a 1945. Nós da equipe 3 agradecemos a sua atenção.
Todas as músicas utilizadas no vídeo estarão na descrição.